Não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Celebramos hoje a festa, como eu disse no início, de São Pedro de Alcântara. A liturgia tradicional é hoje. Ele viveu no século XVI, exatamente durante a Revolução Protestante. Ele era santo espanhol, nascido da cidade de Alcântara, na Espanha. O seu pai queria que ele fizesse direito e ele decidiu entrar na vida religiosa e entrou na ordem franciscana, que também passava por suas crises, como as grandes instituições daquela época, do século XVI. Foi contemporâneo de Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, chamados místicos espanhóis, e foi também contemporâneo de um famoso Martinho Lutero, na mesma época. Martinho Lutero era um pouco mais velho do que ele. E o que é que se destaca em São João da Cruz, em São Pedro de Alcântara? Primeiro, a sua vida de penitência e mortificação. A gente olha os santos assim, fica admirando, né? E há realmente alguns santos que são para nós admirarmos o quanto eles encarnaram em si o Evangelho. Porque, na verdade, o santo é o Evangelho vivido. Jesus fala muito da necessidade da mortificação. São Paulo diz, os que são de Cristo crucificaram as suas carnes em Cristo com seus vícios e paixões. E Jesus fala que quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E São Pedro de Alcântara, ele era um homem muito mortificado, extremamente mortificado e penitente. Ele tinha feito um voto de jamais levantar os olhos, sempre os olhos olhando para baixo, né? Sempre baixos. Conhecia os seus irmãos no convento pela voz, porque ele não olhava. Era uma pessoa que fazia muitos jejuns. Comia apenas de 3 em 3 dias. Às vezes passava 8 sem comer. Era muito magro, sua veste muito rústica, como um esqueleto, né? Mas era muito inteligente, muito estudioso, falava muito bem, de modo comedido, mas falava. Como eu disse, foi conselheiro do rei Carlos V, diretor espiritual de Santa Teresa. Sua vida de penitência o levava muitas vezes a dormir pouco. Alguns dizem que ele dormia apenas 1h30 por noite e dormia sentado ou de joelhos, nunca deitado, com a cabeça escorada na parede. Às vezes não punha a parede, mas punha na sua cela uma corda e dormia ajoelhado com a cabeça encostada nessa corda. Então era a sua grande vida de penitência. E por causa da sua vida de penitência, e mortificação, ele alcançou uma grande santidade, porque vivia inteiramente para Cristo. Não dava a seu corpo nenhum bem-estar e nenhum conforto. Alguns santos são assim, né? A igreja os coloca muitas vezes para nos mostrar, não que nós devamos imitá-lo em tudo, né? Mas para que nós vejamos o quanto nós somos imortificados. Ele vai ao extremo. Foi um dom e uma graça que ele recebeu de Deus e também ele correspondeu. Mas nós não queremos nem um pouquinho. Nós, sobretudo o homem moderno, nós somos modernos no sentido que nascemos nessa época da história, né? Com tanto conforto, né? Com tantas coisas ao nosso redor, né? Nós não somos mortificados, né? A gente vê São Pedro de Alcântara jamais levantava os olhos.
Eu não quero dizer que nós devemos fazer isso, mas por que nós não cuidamos mais dos nossos olhos, daquilo que nós vemos? Quando vamos na rua, aquela curiosidade de ver. Curiosidade de ver hoje é fácil, a gente tem um telefone, um smartphone, um computador. Quanta curiosidade, tudo que passa a gente quer ver, tudo quer ver, tudo quer ver, tudo quer ver. Então, o São Pedro de Alcântara nos indica que nós não temos necessidade disso. É lógico que nós não vamos ser como ele, mas por que nós não somos mais mortificados nos olhos? Jesus Cristo fala que os olhos são janelas da alma. Janela é janela, entra tudo pela janela. Coisa boa e coisa ruim. E como é que nós estamos guardando essas janelas? Estamos fechando as janelas da alma, ou seja, nossos olhos. Eu poderia colocar também os ouvidos. Estamos fechando para aquilo que ofende a Deus. A própria Santa Teresa, na época dele, dizia que a imaginação é a louca da casa. Mas a imaginação, ela é enriquecida, podemos dizer assim, ela é abastecida por todo o contato que nós temos com o exterior. E tudo que vem de fora entra em nós e fica na imaginação, com toda essa desorganização que ela tem, e ela aí muitas vezes nos domina. Não será porque nós não somos mortificados nos olhos que nós temos dificuldade na imaginação? Ou por causa da curiosidade de ouvir e queremos saber de tudo, isso depois não nos prejudica na nossa imaginação e que fica lá querendo governar a nossa vida e nos levando muitas vezes a ofender a Deus? Então devemos aprender de São João da Cruz esse cuidado com a mortificação das vistas. É um ensinamento para nós. Sobretudo porque temos nas mãos um celular ou um smartphone, que aquilo vem de tudo ali. Vem de tudo. E por que a gente é tão curioso que toda hora tem que ver as coisas? E tem que saber, tem que saber, tem que saber. E aquilo entra pelos olhos. E como pode fazer mal se não temos critério? Podemos usar, é claro, mas com critério. Então, guardar as vistas, para nós, deve ser uma meta. Deve ser uma meta. Isso vai nos ajudar muito. Mas São Pedro de Alcântara, eu disse, ele dormia pouco, né? 1h30 por noite. É claro que isso não é para todos. Para eles dava certo. Para nós pode não dar. Para mim, pelo menos, é muito pouco. Mas se eu não quero fazer isso, e para o meu corpo não dá, mas por que quando eu acordo eu não levanto logo? Eu fico rolando na cama. O quanto isso prejudica a minha virtude, né? Sobretudo dos mais jovens, acordou, pula da cama. Deu a hora de dormir, vai dormir, porque fica com o telefone até meia-noite, 1h, 2h, vendo coisas. Dorme logo e acorda, quando acordar, levanta. No tempo de seminário, nós chamávamos o momento de levantar da cama de minuto heróico, né? Porque era difícil. Pula e vai fazer as coisas, vai agir. A gente no seminário pulava da cama e corria para o banho gelado, e aquilo dava um ânimo, né? E a gente ia fazer as coisas. Mas hoje o pessoal é mole e mortificado, é difícil, mas tem que aprender a fazer isso. Isso nos ajuda, nos dá disposição para o dia, nos dá disposição para o trabalho, disposição para a prática das virtudes. Então ter um sono comedido, né? Mas não ficar com preguiça, senão fica aquela moleza durante o dia, né? Então, São Pedro de Alcântara, ele diz assim, olha, eu fazia isso, você não pode fazer isso, mas pelo menos seja uma pessoa vigilante, né? Uma outra característica de São Pedro de Alcântara, aí vai a segunda parte da vida dele, né?
Ele era um homem de oração, contemplava, muita contemplação. E tinha uma profunda intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontecia muitas vezes meditava muito sobre a paixão de Cristo. E o fogo do amor dele, a paixão de Cristo, era tão grande que algumas vezes ele foi visto envolvido por um fogo que estava em volta dele, um fogo grande. Fogo mesmo. E era um dom que Deus dava para ele, exatamente por causa do fogo do amor que ele tinha à paixão de Cristo. E meditava muito na paixão de Cristo. São Pedro de Alcântara, muitas vezes, ele ia rezar nas matas, né? E o seu amor a Nosso Senhor era tão grande, né? Que muitas vezes ele levitava e ficava mais alto que as árvores. Uma vez um dominicano viu ele levitando bem alto e rodeado de anjos que o serviam. E ele, muitas vezes, foi visitado pelo próprio Jesus nesta grande intimidade, né? Até os ventos obedeciam a ele, as tempestades obedeciam a ele. A neve obedecia a ele. Uma certa vez caiu neve e a neve em volta dele formou como se uma capela para ele rezar. Tal era o poder que ele tinha sobre a natureza, evidentemente, que Nosso Senhor deu, né? E Santa Teresa dizia dele que a São Pedro de Alcântara, ao Pedro de Alcântara, no caso Frei, Jesus não nega nada, né? Santa Teresa dizia isso. Cristo não nega nada a ele. Tal era o seu grau de intimidade com o nosso Senhor. Realmente ele tinha deixado de ser ele mesmo para viver inteiramente entregue a nosso Senhor. Se ele fazia isso, né, e tinha essa intimidade com o nosso Senhor, por que nós também não podemos ter? Porque somos tão preguiçosos para rezar, né, e fazemos da nossa oração apenas formalidades. Porque eu tenho que rezar, então pego o texto e vou desfiando as contas do meu rosário, apenas porque eu tenho que cumprir uma obrigação, mas não levado pelo amor a Nosso Senhor, pelo amor a Maria Santíssima, procurando meditar os grandes mistérios que eles nos apresentam ali. Porque não procuramos ter essa intimidade com Deus a ponto de tratarmos com Ele de amigo para amigo, de filho para pai, e vivermos nessa comunhão com Ele, né? Conversando mesmo, meditando, pedindo misericórdia pelos nossos pecados, pedindo pelos nossos irmãos e procurando viver as virtudes, oferecendo os sacrifícios do dia a dia por amor a Ele, sem reclamar de nada, né? Sem reclamar de nada. Nessa intimidade, né? Não podemos ser um São Pedro de Alcântara, mas pelo menos um pouquinho. Por que não rezar mais? Ou procurar estar mais com o nosso Senhor? Por que não pegar, por exemplo, o livro do Evangelho e ler as palavras de Cristo, ver as suas atitudes e, a partir dali, travar um diálogo íntimo, pessoal com Jesus? E nós perdemos tempo com tantas coisas, com tantas banalidades, enquanto uma coisa só é necessária na nossa vida. Tantas futilidades, tantas conversas inúteis nós temos. Se nós fizéssemos à noite um exame de consciência de quanta coisa inútil nós fizemos durante o dia ou falamos durante o dia, nós vamos ficar assustados. Meu Deus, como eu falei coisas que não deveria ter falado. Como eu fiz coisas que não me trouxeram nada de bom. Então, olhando a vida dos santos, nós ficamos batendo no peito e envergonhados. Envergonhados pelo que nós fizemos e pelo tempo que nós jogamos fora, pelas conversas que jogamos fora, pelas atitudes que nós jogamos no lixo
Enquanto Deus nos deu 24 horas, quantas coisas eu posso fazer depois do sono, é claro, no tempo de vigília, quantas coisas eu posso fazer no meu dia, e eu perco tempo com futilidades. Então, São Pedro de Alcântara nos mostra exatamente o valor que nós temos, o valor que temos de dar ao tempo que Deus nos concede para Ele. Meditando sobre a vida de São Pedro de Alcântara, hoje pela manhã, eu me lembrava daquele diálogo de Jesus, quando vai à casa de Marta e Maria, e Marta estava preocupada com as coisas da casa, que eram justas, alguém tinha que fazer. Mas Maria estava aos pés de Jesus, escutando, e Marta reclama de Jesus, para que mandasse Maria fazer as coisas, ajudá-la. E Jesus chama a atenção de Marta, não porque Marta estava trabalhando, é claro que nosso Senhor quer que nós trabalhemos, façamos as coisas necessárias do dia a dia. Eu tenho que lavar roupa, lavar louça, cuidar da comida, tenho que fazer compras, tenho que pagar contas, tenho que, enfim, fazer tantas coisas. E é claro que isso é necessário. Mas nosso Senhor disse, tu te preocupas demasiadamente com estas coisas, enquanto uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Então eu tenho que ter uma ordem nas coisas que eu faço. As coisas necessárias são todas, mas as mais necessárias são aquelas que não vão me ser tiradas depois, quando eu morrer. As outras sim. E dentre essas coisas que são necessárias aqui na terra, eu tenho que fazer as necessárias. Mas há tantas coisas que nós falamos ou fazemos que são desnecessárias e que muitas vezes nos colocam em situações que possamos até ofender a nosso Senhor e ofender aos irmãos. Por isso Jesus, quando fala, né, do poder da palavra, Jesus nos chama a atenção em dois momentos. Ele diz primeiro, né, a boca fala do que o coração está cheio. É para refletir isso. E segundo, o homem vai prestar contas de toda palavra vã que houver pronunciado. Meu Deus, misericórdia. Misericórdia. Porque quantas vezes nós falamos e deveríamos ter ficado calados. Olhemos então o exemplo de São Pedro de Alcântara, um exemplo de penitência, de mortificação, por um lado, um exemplo de grande intimidade e de oração, por outro. Por essas duas coisas, ele nos mostra exatamente como é a vida em Cristo. E procuremos cuidar desses dois pontos, para que assim, com a graça de Deus, possamos nos santificar. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.